Graça e paz, meu querido, tudo bem com você? Bem-vindo ao nosso estudo bíblico. Nós estamos estudando as doutrinas básicas e você é bem-vindo aqui. Espero que Deus esteja usando esses estudos para ministrar o seu coração. Então, hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo. Nós estamos estudando as doutrinas básicas de Cristo. São os rudimentos de Cristo, ou seja, são aqueles ensinamentos que são equivalentes ao ensino fundamental da doutrina cristã. Para que a gente possa crescer em Deus, nós precisamos passar primeiramente pelos ensinamentos básicos, né? As doutrinas básicas são essenciais para que um discípulo possa se tornar maduro na fé. Eu lembro, eu já comentei aqui outras vezes, que eu, quando fiz o Instituto Bíblico, uma das disciplinas era essa, as doutrinas básicas. E eu já tinha 7 anos de conversão e percebi que muitas das coisas que estavam sendo ensinadas, eu não tinha conhecimento delas ainda, né? Quer dizer, você com 7 anos já de conversão a Cristo, não compreender coisas básicas como, por exemplo, imposição de mãos. Para que serve, o que é imposição de mãos? Pois bem, imposição de mãos é uma das doutrinas básicas, nós vamos estudá-la, só que não agora, né? Então estamos estudando o primeiro ensinamento, o arrependimento de obras mortas, né? Esse título ele pode parecer um pouco, não diria enganoso, mas assim, talvez um pouco sem graça, né? Se eu tivesse aqui ensinando sobre, sei lá, 7 chaves para você conquistar a sua vitória, ou talvez fé que transporta os montes. Talvez um título desse chamaria mais atenção, não é verdade? Mas arrependimento de obras mortas é um título que talvez não traduza a importância do tema, mas como está escrito lá no livro de Hebreus, no capítulo 6, esta é a primeira doutrina, o primeiro ensinamento que todo cristão precisa compreender e aplicar na sua vida. Amém? Muito bem, hoje nós vamos falar sobre a impureza e a lascívia. Isso mesmo, é a continuidade das obras mortas ou obras da carne que estão descritas no livro de Gálatas, no capítulo 5, a partir do versículo 19. Então, confira aí, Deus lhe dê sabedoria, que o Senhor possa falar grandemente ao seu coração através desses estudos. Em nome de Jesus. Bem-vindo de volta e vamos aqui dar continuidade ao nosso estudo bíblico de hoje com o tema impureza e lascívia. São os pecados relativos à malícia, pensamentos maliciosos e coisas desse tipo. Primeiramente eu queria compartilhar com você o livro de Apocalipse, no capítulo 22, versículo 1. Diz assim: E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Aqui o apóstolo João descreve o que ele viu, né, o que Jesus mostrou para ele através do livro, né, que está registrado no livro de Apocalipse. A palavra Apocalipse é uma palavra grega que quer dizer revelação. Tanto é que o nome desse livro em inglês é Revelation, que é revelação. E ele descreve aqui esta visão da Jerusalém celestial, que é o reino de Deus, que a gente vem falando sobre este reino, lembrando que Jesus ele não trouxe uma nova religião, Jesus trouxe um reino, ou seja, uma nação. E uma nação tem sua cultura, uma nação tem suas leis,
em uma nação existem os julgamentos, né? A gente já falou sobre tudo isso. Se você não assistiu os outros vídeos, veja aí no nosso canal do YouTube, estão lá os outros demais vídeos sobre esse tema da doutrina básica do arrependimento das obras mortas. Ok? Então, o rio que procede de Deus é um rio puro. No reino de Deus não existe a impureza. E aí nós vamos exatamente tratar sobre isso nessa nossa ministração de hoje. Voltando aqui ao livro de Gálatas, no capítulo 5, a partir do versículo 19, temos aqui essa lista das obras mortas. Eu escolhi essa passagem porque ela é uma lista mais completa. Existem outras listas de obras mortas, ou obras da carne, ao longo do Novo Testamento. Então, vamos ler aqui, versículo 19. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação ou prostituição, a gente falou sobre isso, impureza e lascívia. Então, Deus é um Deus puro. Deus, ele é santo. O que significa santo? Santo quer dizer sagrado e sagrado quer dizer separado. Então, Deus, ele é totalmente separado do mal. Em Deus não existe impureza, em Deus não existe sujeira nenhuma. E o que é o reino de Deus? O reino de Deus, como já falamos, ele é um lugar, assim como qualquer nação, assim como o Brasil, ele é um lugar físico aqui na Terra, é um país que tem as suas fronteiras. Temos outros países, né, o Canadá, enfim, Japão, etc. Cada país ele tem as suas fronteiras, é um lugar. O reino de Deus ele é um lugar espiritual. Claro que não é um lugar pequeno. Acredito que seja um lugar enorme, com muitos lugares, deve ser algo maravilhoso. Mas o reino de Deus ele é construído, vamos dizer assim, ele foi construído em Deus. O próprio Deus, ele está ali em total comunhão com o seu reino. Por isso que o nome é reino de Deus, ok? Não é reino humano. E Deus não poderia, por causa da sua própria natureza de santidade, Deus não pode permitir sujeira dentro de si. Deus, ele é santo. O que significa santo? Totalmente separado. Então, os impuros ficam de fora do reino de Deus. É impossível você entrar no reino de Deus se você não for totalmente 100% puro. Né? E aí você me pergunta, mas você, Wendel, você é totalmente puro? E aí nós vamos ver, eu vou responder essa pergunta. Vamos ver aqui o livro de Atos, capítulo 15, versículo 19. A resposta é, aliás, desculpe irmãos, é Atos 15, versículo 9. Aqui, os apóstolos teve toda uma discussão sobre se os cristãos deveriam guardar a lei de Moisés ou não. E enfim, não vamos entrar neste assunto, que é bastante vasto, mas diz assim: e não fez diferença alguma entre eles, no caso os gentios, né, os que não eram judeus, e nós, purificando os seus corações pela fé. Então observe, eu não sou perfeito de mim mesmo. E quando nós estávamos no mundo sem Cristo, sem Deus no mundo, perdidos, né? Nosso espírito estava separado de Deus. Eu falei sobre isso quando eu ensinei sobre o novo nascimento. Quando a gente aceita Jesus como nosso Salvador, nós recebemos um espírito novo. Aqui, os apóstolos dizem que Deus, ele, por causa de Cristo, em Cristo, ele purificou os nossos corações. Então, ele nos tornou puros no Espírito. Isso está escrito em 2 Coríntios 5,17, quando diz assim: aquele que está em Cristo, nova criatura é.
Ora, eu já falei sobre isso, então não vou falar novamente. Mas quando você crê em Jesus, você recebe um novo espírito. Isso estava profetizado, havia sido prometido desde o Velho Testamento, que Deus colocaria dentro de nós um novo coração, nos daria um novo espírito. E através do sacrifício de Cristo, Deus nos devolve esta nova natureza, Ele nos devolve a natureza perdida por Adão. Então hoje, em espírito, se você está em Cristo, você é uma nova criatura e o seu coração foi tornado puro. Você em espírito, se você é nascido de novo, você é completamente puro. E Deus purifica o nosso coração e nos sela com o Espírito Santo. Ele nos selou com o Espírito Santo. Essa palavra selar significa proteger, envolver, como quem sela, por exemplo, a polícia sela um local de uma cena de um crime, por exemplo, para evitar que pessoas estranhas ali entrem naquela cena de crime e porventura possam estragar as provas. Então é selado ali, protegido. Havia, às vezes, os reis poderiam, usando o seu selo real, selavam determinados lugares para fins de proteção. Então nós somos selados, protegidos pelo Espírito Santo. Nosso espírito está protegido exatamente para que o pecado não penetre nele. Então eu falho, você falha? Sim, nós falhamos, mas essa nossa falha ela não atinge o nosso espírito, porque o nosso espírito está selado, está protegido. Nosso espírito foi purificado, tornado puro. Por isso nós, por causa de Jesus, podemos entrar no reino de Deus. Não é pela nossa própria força, não é pela nossa própria pureza vinda de nós mesmos, mas sim, como diz 2 Coríntios 5, 21, aquele que não conheceu o pecado, Jesus, foi feito pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então hoje nós somos justos aos olhos de Deus, porque nós somos justificados. Deus nos justificou em Cristo, Deus nos purificou em Cristo. Então hoje nós podemos entrar sim no reino de Deus por causa disso. No entanto, queridos, esta purificação, esta pureza que o nosso espírito tem, deve sim se manifestar na nossa alma, né? No nosso intelecto, nas nossas palavras. Ou seja, nossa santidade interior, nossa pureza interior precisa se manifestar em obras. Deus troca o nosso coração e nos dá a sua palavra para que nós possamos ser transformados e possamos andar nesta pureza. Porque impureza, como a gente leu aqui, ela é uma obra da carne, ou seja, é uma obra da natureza pecaminosa caída que Adão nos transmitiu. E quando a gente aceita o Senhor, nós recebemos esse novo Espírito que é puro e nós precisamos aprender a andar de acordo com esse novo Espírito. Muito bem. Eu lembro que eu quando era, que a gente chama, né, do mundo, né, ou seja, eu era uma pessoa que não tinha Cristo habitando dentro de mim, eu gostava de contar muita piada. Eu tinha um repertório de piadas e assim as pessoas gostavam, né, que eu contasse as piadas, e boa parte delas era maliciosa, né, ou seja, era impura. E eu lembro que depois que eu me converti a Cristo, eu estava no meu trabalho, naquela época eu trabalhava na prefeitura aqui do Natal, numa escola. E eu disse uma brincadeira impura. Eu não vou nem repetir aqui, tá? Mas eu lembro, porque aquilo foi algo que me marcou ali. Eu disse aquela brincadeira impura, isso já depois de convertido, e na hora que eu falei, eu senti algo estranho dentro de mim. Assim, era algo como se eu não devesse fazer aquilo. Mas, assim, eu tinha acabado de aceitar Jesus como meu Salvador, eu era agora um cidadão do reino de Deus, mas eu era um novo convertido, eu era como que uma criança na fé. E aí eu
estava aprendendo, né? Eu era acostumado a contar muitas piadas. Mas eu disse aquela, e não foi nenhuma piada assim, muito, vamos dizer assim, forte. Foi uma piada mais maliciosa. Então, na hora que eu falei aquela piada maliciosa, algo incomodou. Também quando eu falava palavrões, eu falava muito palavrão antes da minha conversão. E quando eu falava os palavrões depois, eu senti algo estranho. Então eu percebi realmente que aquilo ali não era algo que agradasse a Deus, e eu fui tirando e limpei, né, a minha vida, procurei limpar e continuo procurando me limpar a cada dia, né, para que essa vida pura do meu espírito se manifeste através de mim, através do meu corpo, né, porque nós precisamos santificar o espírito, a alma e o corpo. Muito bem. Em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 22, é interessante o conselho que o apóstolo Paulo dá a seu discípulo querido, né, seu discípulo amado Timóteo. Vamos ler aqui. Diz assim: a ninguém imponhas precipitadamente as mãos, e aí olha o conselho, preste bem atenção, nem participes dos pecados alheios, conserva-te a ti mesmo puro. Então, olha só, eu devo procurar, me esforçar, né, buscar isso, conservar a minha vida pura. Exatamente porque estamos estudando a impureza, que é uma obra da carne. E quando eu participo dos pecados alheios, eu estou me sujando. Por exemplo, eu estou numa rodinha com os amigos de trabalho, né, isso acontece muito. E aí começam gracejos indelicados, né, que a Bíblia tem uma palavra para isso, que é chocarrice, é fazer chacota das pessoas, a gente vai falar sobre isso. E começa a conversa com obscenidades, coisas impuras. Então, se a gente participar desses pecados, a gente entrar na roda dos escarnecedores, a gente começar a participar, a gente vai estar se sujando, né? Não vai estar se purificando, vai estar se sujando. Então você precisa se esforçar para conservar você mesmo puro, porque o reino de Deus é um reino de pureza, é um reino de limpeza, não é um reino de malícia. De fato, aqui no livro de Efésios, no capítulo 4, vou abrir aqui, Efésios 4, 30 a 31. Diz assim: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmia e toda malícia sejam tiradas de entre vós. Então, veja, a malícia, a impureza, ela entristece ao Espírito Santo. Por quê? Porque ele é santo, ele é puro. O rio de água viva que eu falei, que eu citei lá em Apocalipse capítulo 22, se refere ao Espírito Santo. Ele é puro. Então, a impureza, a malícia, a maldade nas palavras, ela vai entristecer o Espírito Santo. E isso nós precisamos fazer esse esforço de manifestar essa pureza em nossas vidas. Ok, amados? Então, conserve-se a você mesmo puro. É sua responsabilidade. Veja que o apóstolo Paulo não disse para Timóteo assim: Timóteo, ore a Deus para que Deus te conserve puro, irmão. Não, ele não diz isso. Ele diz: conserva-te a ti mesmo puro. Deus purificou o nosso coração através de Jesus. E nós temos já o Espírito puro. Agora, é nossa responsabilidade conservar a nossa alma, né, os nossos pensamentos, nossas palavras, nossas atitudes puras. É nossa responsabilidade. Ok? Então vamos falar agora sobre lascívia. Nós vimos sobre a impureza. E aqui a lascívia é meio que uma continuidade dessa questão. Nós precisamos
nos manter puros. A lascívia é o quê? A lascívia, queridos, é a sensualidade né, apartada fora do âmbito do casamento. Existe uma sensualidade natural do homem para com a mulher, da mulher para com o homem, porque, é claro, se não existisse, eu nem estaria aqui falando com vocês, né? Porque meu pai não teria tido interesse nenhum em ter relação com a minha mãe e eu não teria nascido. É óbvio, então Deus criou. Mas quando isso sai do propósito de Deus, quando a sensualidade sai deste âmbito do matrimônio, se torna lascívia, certo? Nós já vimos que a malícia ela é algo que entristece o Espírito Santo, e nós vamos ver aqui em Salmos 101, versículo 3. Diz assim: não porei coisa torpe diante dos meus olhos. Nós estamos, queridos, vivendo em um mundo que está cada vez mais sensual, ou seja, nós estamos vivendo em um mundo que está cada vez mais lascivo. E isso tem prejudicado a sociedade de uma maneira terrível. Hoje a pornografia, né, eu falei sobre a pornografia na aula passada, a pornografia, a própria palavra pornos, é a palavra grega que quer dizer prostituto ou prostituta. A pornografia ela é uma espécie de prostituição gráfica, né? Você não está ali fisicamente se prostituindo, mas está assistindo à prostituição. E você, quando se prostitui, você pega contra o seu próprio corpo, ou seja, você está abrindo a porta para que Satanás entre na sua vida e traga o que ele faz melhor: roubar, matar e destruir. Então, não coloque coisas torpes, e aqui torpe é a coisa suja, impura, né, maliciosa. Não coloque coisas torpes diante dos seus olhos, porque você fazendo isso, você está recebendo sementes de prostituição. Tudo que entra nos nossos olhos, toda a informação, as palavras, né, as imagens, elas são como sementes. Jesus ensinou isso na parábola do semeador. Ele falou que a semente é a palavra. Ora, se existe a boa semente, existe a má semente. Então, a pornografia ela é pecado, ela é uma prostituição visual, e ela é uma semente que vai gerar dentro de você desejos e pensamentos, né, que vão tornar você impuro. É o que Jesus falou. O que contamina o homem não é o que entra no homem em termos de alimentos, certos alimentos que contaminam você ou não. Não é isso. Jesus explicou que o que contamina o homem é o que sai do homem. Porque do coração do homem procedem maus pensamentos, adultério, prostituição, homicídios, etc. Então, não coloque diante dos seus olhos coisas torpes, maliciosas. Fuja disso. Se a internet tem sido para você uma fonte de tentação, corte, se fortaleça em Deus, porque quanto mais você alimenta seu coração com a impureza e a lascívia, né, a sensualidade, mais você vai produzir esse fruto, que o coração vai produzir de acordo com a semente que for lançada nele. Ok, querido? Então, sei que é uma palavra, às vezes, de correção, um pouco dura, mas lembre-se, é melhor você entrar no reino de Deus, como Jesus falou, com um olho a menos. Ele falou, eu não vou entrar nisso aqui, porque do tempo já esgotou. É melhor você entrar no reino de Deus, por exemplo, sem internet, do que você com internet ser lançado para o inferno. Isso não foi eu que disse, foi Jesus. Então, é um alerta para nós. Hoje em dia, a pornografia, a impureza, a maldade estão alarmantes, e nós que somos do Senhor precisamos crucificar a nossa carne. Então, que Deus lhe dê sabedoria, que Deus lhe fortaleça e que o Senhor te ajude, né, para que você possa se conservar puro no meio dessa geração atual tão impura.
Então que Deus lhe abençoe, que a paz do Senhor Jesus Cristo seja com o teu espírito. Amém. Escuta, ó Deus, o meu clamor, minha oração. Vem me limpar, me encher do amor do teu perdão. Escuta, ó Deus,